autênticos. Não. Em geral, as pessoas que precisam mostrar muito por fora, nem sempre por dentro tem tanto conteúdo. Isso é um ponto. Agora vamos para o cerne da questão, Gabriel. Sua questão foi muito boa. Vamos tocar no cerne da questão agora. O que é idolatria? O que é idolatria? Vou provocar vocês. Hashem é ciumento? Ele tem baixa autoestima? Ele sofre de baixa autoestima? Você está rezando por uma estátua e não para mim, feio. Não gosto de você. Herege, blasfêmio. Ele tem problema afetivo, Deus? Não tem. Qual que é o problema então da idolatria? Essa é a grande questão. Qual o problema real da idolatria? O problema da idolatria, eu vou dizer para você, só que tem que prestar bastante atenção. Que tudo no judaísmo é estrutural, igual matemática. Você não vai poder saber multiplicação se você não sabe soma. E você não vai saber, então, potência se você não sabe multiplicação. E uma coisa vai sendo construída em cima da outra. Ok? Na realidade, Hashem não incomoda ele se a pessoa rezar por uma pedra, por isso, por aquilo, não tem. Qual que é o grande problema da idolatria? Vamos ver. 10 mandamentos. A série está de brota. Deixem eu falar agora, queridos, para meus olhos não brigarem comigo. Não escrevam por enquanto. Primeiro, qual é? Anochi Adonai Elohecha, eu sou Adonai teu Deus, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Primeiro, não é mandamento, nem se chama 10 mandamentos em hebraico, se chama 10 ditos. É uma apresentação. Eu estou vindo aqui para te libertar, eu não estou vindo aqui para te escravizar. Tem gente que acha que eu sou escravo de Deus. Não, Deus não precisa de escravo não, meu amigo. Segundo, qual é? Não farás outros deuses. Não fará deuses. Não se curvará para eles, etc, etc, etc. Terceiro, não falar o nome de Hashem em vão. Aí o pessoal veio com essa doideira aqui no Brasil de escrever dus. Eu acho isso aqui uma maluquice. Uma doideira. Porque o termo que foi escolhido por Moshe na própria Torá e pelos Chachamim para substituir o tetragrama, que a gente não fala, é Adonai. Adonai significa Adon é senhor, meu senhor. Mas os caras aqui no Brasil quiseram ser mais santo que o Papa, que o Papa mesmo. E foram pegar uma nomenclatura em latim, que é Deus, e que vem de um idioma do império que destruiu o nosso templo e que se apropriou da nossa Torá e que pegou todos os nomes hebraicos e traduziu de propósito para quê? Para afastar mais as pessoas do original. Moisés, Jerusalém, meteram até o J que não existe em hebraico. Aí vai lá os grandes sábios, falam, não, para a gente não falar o nome a gente vai pegar uma palavra em latim e ainda vai colocar o apóstrofe para parecer que essa palavra é sagrada. Dus. Os caras terminaram o serviço feito por Roma. Terminaram o serviço feito por Roma. Os caras pegaram a nossa Torá, traduziram errado, manipularam as traduções,
Disseram que na verdade era deles, que nós somos rejeitados. Eita, fizeram o diabo. Eles fizeram o diabo e os nossos queridos sábios aqui no Brasil fizeram o dus. Meu amigo, ensina o povo brasileiro a falar o hebraico. Ensina o povo brasileiro a falar Adonai. E de repente os evangélicos, nossos irmãos evangélicos que estão falando. Enquanto os judeus estão falando dus, os evangélicos estão falando Shalom Adonai. Meu Deus do céu. Quanta coisa que eu tive que aprender com os evangélicos aqui no Brasil. E é verdade, eu não tenho vergonha nenhuma disso. Nenhuma. Vamos lá. Terceiro mandamento. Não falar o nome do Eterno em vão. O que é falar o nome em vão, na verdade? Eu vejo pessoas que são muito religiosas, só que aí eles fazem piada e Deus está no meio da piada. Eu falo, meu amigo, você está falando o nome de Deus em vão. Não, mas Deus não é o nome de Deus. Ô, seu animal! Falar em vão significa se referir a Ele de forma não respeitosa, sem reverência. Isso que é falar em vão. Não é se é o nome X, Y, Z. Quer dizer, você acha que se você não falar o nome, aí você pode fazer piada com ele. Aí você pode debochar de Deus, porque você não está falando o nome dele em vão. Gente, o pessoal transforma coisas muito lógicas em ritualismo. Aí o cara escreve dus, né? Com um termo latim dos caras que destruíram o Beit HaMikdash, se apropriaram. Só que na hora ele faz piadinha de dus. Para ele não tem problema. É a reverência na realidade. Muito bem. Vou chegar lá, Gabriel. Vou chegar lá. Estou fazendo os hiperlinks aí, mas vou chegar lá. Quarto mandamento, Shabat. Opa! Shabat é uma lei o quê? É incrível como a Torá é sábia. Ela conecta, o quarto mandamento conecta o homem, do quinto mandamento, ao Deus dos três primeiros. O quarto é o quê? Honrar o Shabat. O que você faz no Shabat? Por um lado, você se recorda do Criador. Ele criou os céus e a terra. Ele te criou. Existe um propósito para tudo. A gente está aqui com propósito. Cada segundo da nossa vida é sagrado, tem propósito. Nós não somos essa matéria aqui, isso aqui é só um carro, isso aqui é uma carroça, isso aqui é um pacote, uma mochila. Nós somos a essência. Quando a gente partir, aí sim a gente vai encontrar o nosso destino. A gente vai prestar contas. Shabat. Lembrar que Hashem tirou o povo do Egito, etc, etc. Mas o Shabat não é só crença. Shabat é o quê? Shabat a gente tem que se desprender da matéria, não trabalhar. Quem é que não pode trabalhar no Shabat? Eu, minha mulher, meus filhos, né? A gente não pode. Quem mais não pode? O servo, a serva. Existia a triste realidade da servidão. Shabat, não podem trabalhar. Opa! Quem mais não pode trabalhar no Shabat? O ger, não aquele que se tornou, que aquele lá já é um judeu e acabou. O estrangeiro que estava ali em Israel por amor ao povo, por conexão ao povo, mesmo sem se tornar do povo, também ele não pode trabalhar no Shabat. Quem mais não pode trabalhar no Shabat? Touro, boi, vaca, não pode meter o arado no bicho e deixar ele puxando. Não pode. Shabat não pode. Cavalo, tudo que é para preservar a vida, Maxwell, funciona no Shabat. Ok? A vida tem predominância. Cavalo, não, meu amigo, o cavalo tem que descansar no Shabat. Mas o cavalo é um cavalo. Pois é. Mas
Se você não der descanso para o cavalo no Shabat, se você olhar para o cavalo simplesmente como um cavalo e não como uma criatura que tem sentimento, que tem dor, que tem prazer, que quer descansar, você não é um ser humano. O que a gente está vendo daqui? Que o Shabat vem humanizar as pessoas. Olha que coisa linda. O Shabat vem humanizar as pessoas. Agora me digam, se um acredita em um Deus, outro no outro Deus, a gente não vai ter uma sociedade que vai ter esse padrão, todo mundo vai cessar no Shabat. Não vai. Então você não vai ter uma sociedade que ela vai andar em uníssono dentro desse preceito e desse princípio. Outra coisa, a gente não escrevam, por favor, queridos. Outra coisa. Se a pessoa realmente crê que tem um Deus, os 3 primeiros mandamentos vêm fixar fortemente a convicção e a sabedoria de que existe um Criador. Para que a pessoa realmente tenha um compromisso a vida inteira. São 52 Shabat por ano. 10 anos, 520. Multiplica isso por 100 anos da pessoa. Vai dar, sei lá quanto Shabat. Milhares de Shabatot. Se a pessoa não tiver, Gabriel, uma convicção plena de que tem um Deus verdadeiro, real, único e não há opção para ele, ela provavelmente com o passar do tempo vai falar, não, eu não vou, Shabat eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu estou pagando dinheiro aí pro empregado, pro escravo. O que tem a ver meu cachorro, meu cavalo? E daí a gente vai para outras regras no judaísmo que elas não têm absolutamente nada a ver com as outras denominações. Claro, aquelas que pegaram do judaísmo, obviamente que elas acabaram pegando princípios também. Mas quando o judaísmo trouxe isso, a Torá trouxe isso, foi novo. Se achou alguma coisa na rua, se você tiver como descobrir de quem é, você tem que devolver. Empreste dinheiro, não cobre juros do seu próximo. Ame o próximo, ame o estrangeiro, ame o egípcio, porque você foi egípcio, você foi estrangeiro na terra do Egito. No canto do seu campo, deixe uma parte da sua colheita para o carente, para a viúva, para o estrangeiro, para o imigrante. Gabriel, quem é que vai fazer isso? Não vai fazer isso. A grande maioria dos religiosos não quer nada dessas coisas aí. Ele quer um Deus para chamar de seu. Deus me protege, Deus vai me dar o paraíso, Deus vai me salvar do inferno. Deus é basicamente um escravo da maioria dos religiosos. Eles querem um Deus para servir eles. E a Torá é completamente diferente disso. Agora, para que a gente tenha uma obediência profunda, um apego profundo, uma fidelidade profunda, porque precisa, para cumprir tudo isso, você precisa, primeiro de tudo, ter uma convicção plena no único Deus. No Deus que fez o mundo, que fez o ser humano, que tem um propósito para cada um de nós e que ordena a gente fazer isso. Vai lá. A idolatria, inclusive, a idolatria, ela não era para um outro Deus que também tinha uma série de instruções éticas e morais e propósito. Não. O que era idolatria? Rave. Idolatria era pancadão.
Isso que era idolatria. Os caras, quando fizeram o bezerro de ouro, fizeram o quê? Fizeram um churrasco ali, bateram um churrasco sério, pegaram lá os tambor, fizeram maracatu e começaram a dançar e teve orgia. Está escrito que eles brincaram. Na linguagem bíblica, brincar é sexo. Você pega toda a idolatria que você tinha naquela região era sempre ligada a sexo, era ligada a violência, automutilação. Então entende uma coisa, a primeira vez na história que você tem realmente uma instrução religiosa, que Deus não é visto como um bicho papão que você tem que ficar aplacando a ira dele, jogando sacrifício de porco, de girafa, de dinossauro, de pterodáctilo, de pessoa. E que o que ele quer da gente é uma evolução, uma vida social e etc. Foi através da Torá. Idolatria era sinônimo de largar toda a ética, de largar toda a percepção de que existe um propósito para a existência, Gabriel. Idolatria era dizer, ó, eu não quero 10 mandamentos, eu quero bezerro de ouro, bezerro de ouro é bom, o bezerro de ouro é bom. Traz aí uma cachaça pra mim, mais uma, não, traz mais 4 de uma vez. O que você acha que era isso aí? Agora, o que acontece? Você imagina o seguinte, Gabriel, o israelita, que ele recebeu toda essa bagagem que você está recebendo aí, tudo isso, desde criança, que ele sabia o valor disso, que ele conhecia a história, de repente ele fala, não, mas eu não quero isso. Eu quero um Deus só para chamar de meu. Eu vou colocar uma luz vermelha, uma luz verde. Eu vou acender uma vela aromática. E pronto. E vou fazer o que eu quero. Não é que Deus vai ficar triste. Não é que Hashem vai ficar triste. Ele é inabalável. Mas é que essa pessoa vai se desviar. E a escolha que essa pessoa está fazendo tem um componente negativo. Tem um componente egoísta. Tem um componente preguiçoso. Tem um componente utilitário. Então, na realidade, essa pessoa está servindo a quem? Ela não está servindo outro Deus, não. Ela está servindo a ela mesma. Então, Gabriel, hoje em dia, está cheio de judeu haridi que é idólatra. Idólatra do celular, da matéria, idólatra do carro. Eu mesmo posso ser idólatra várias vezes. Tem gente que é idólatra da sua aparência, tem gente que é idólatra do seu ego, do seu carimbo. Tem gente que é idólatra de rabino, tem gente que é idólatra de livro. Coloca o foco no lugar errado. O termo hebraico não é idólatra. Não é idólatra. Por isso que sempre tem confusão. Avodá zará. Avodá zará significa serviço estranho. Quando você foca, quando você coloca o teu foco, a tua intenção, a tua energia, isso é serviço. Para o lugar errado, pode ser para o teu ego, pode ser para o teu time de futebol, pode ser para o teu político. Você está fazendo avodá zará.
serviço estranho. Tem a turma lá que fica colocando toda hora foto do rabino. Só falam desse rabino, esse rabino. Isso aqui é Avodah Zará, é um serviço estranho. Qual que é o serviço certo? É colocar a energia aonde? É colocar a energia no cumprimento do que a gente tem que cumprir. Porque o que Hashem pede da gente, não é que ele está se importando muito com o nosso sentimento em relação por ele. Não. Mas é o nosso crescimento, é o nosso desempenho. Você está usando bem o seu cérebro? Você utiliza bem o seu raciocínio? Você utiliza bem a sua memória? Utilizar é o quê? Avodá, serviço. Eu sirvo a Deus. Utilizar a memória, utilizar o raciocínio, utilizar a articulação de ideias, utilizar o afeto. Você utiliza o seu amor direito, você utiliza a sua raiva direito, porque tem que ter raiva também. Senão fica aquela pessoa que ela é passiva para tudo. Ela vai ver o mal agindo e ela não age. Você utiliza a sua raiva direito, você utiliza seus músculos direito, você utiliza a sua visão direito. Amar ao próximo, ser grato a Hashem, cumprir os preceitos com compreensão e com desenvolvimento, é disso que está se falando. Tem gente, eu vou falar uma coisa doida, tem gente que faz Avodah Zará da Torá. Como? Vou explicar. O cara pega a Torá, ou o Talmud, seja lá o quê. E aí ele fica lá estudando para quê? Para saber mais, para quê? Na verdade, o Avodah Zará é dele mesmo. Para ser um gênio, para os outros olharem, baterem palmas. Isso é Avodah Zará do próprio indivíduo. Como diz a Ética dos Pais, ele transformou a Torá num instrumento num machado, numa pá. Por isso, Gabriel, quando eu olho para as pessoas, eu não olho para a religião da pessoa. Eu olho o que move essa pessoa. Porque tem cristãos, eu discordo da Trindade, mas tudo bem, vamos pegar uma coisa mais longe, porque o cristão é muito próximo. Acredita na Torá, acredita em Hashem, ele tem a Trindade que a gente não tem, mas tem muita coisa aqui. Vamos pegar o cara da Umbanda. Eu tenho amigo da Umbanda. E quem quiser assiste lá aquele episódio não é do Flow, é do Inteligência Limitada, onde eu tenho uma boa conversa com ele, inclusive. Ele é da Umbanda. Eu olho para ele e falo, o que move ele? Pelo que eu conheço, eu vejo uma pessoa boa, toda hora está fazendo bem para os outros. Eu nunca vi ele fazer nada de mal, eu nunca vi ele arrumar encrenca com ninguém. Já vi outros da banda arrumar, ele eu nunca vi. Um dos caras que tem mais paz ali. É incrível. Eu sei que ele tem muita assistência social. Eu sei que ele ajuda muita gente, ele é uma pessoa que dá bons conselhos, etc e tal. Ele acredita daquele jeito. Eu olho, eu falo, o que move ele? Eu não vejo esse cara sendo movido pela vaidade, eu não vejo ele sendo movido por coisas ruins, porque eu vejo que dentro da visão religiosa dele, ele está procurando sempre fazer o bem. Então eu olho o que move ele. O que move ele não é Avodah Zará. O meio não é o certo. Não é o certo de acordo com a nossa compreensão. O meio. Mas o que move ele não é Avodah Zará. Ele está procurando a verdade, ele acha que a verdade está ali. E quando eu me relaciono com uma pessoa,
Eu estou me relacionando com a pessoa. E eu preciso entender, ele acha que isso é verdade. E ele está se dedicando a isso porque ele quer se dedicar à verdade. Então eu preciso valorizar ele e não só ficar me referindo àquilo que ele crê ser verdade. A outra coisa, qual é o resultado? Eu vejo judeus, como em todo lugar, eu vejo judeus bons, muito bons, mas eu vejo judeus praticantes, que praticam tudo, que cumprem tudo, que são pessoas desagradáveis, que são pessoas desonestas, que são pessoas que só arrumam briga, são pessoas que humilham os outros. Eu falo, então, o que move ele para cumprir mitzvot? Talvez a tradição? Talvez porque convém? Se o que move ele é porque convém, então a ação dele é avodah zará. Que ele não está fazendo aquela ação pelo objetivo verdadeiro, pela verdade, pelo amor, pela justiça, pelo desenvolvimento. Olha que coisa. As coisas não são tão simples assim. Por isso que diz, o homem não pode julgar o homem. Quem vai olhar o coração, as entranhas do ser humano é Kadosh Baruch Hu. E ele vai olhar, o que moveu ele foi o bem. O resultado dele, ele fez coisas boas. No meio, a forma, o nome que ele usou não foi o certo. Enquanto vai ter outras pessoas que ele vai falar, o que moveu isso aqui não foi legal. Foi a vaidade, foi a conveniência, foi a preguiça, foi a imagem. O que ele fez com isso também não foi legal. Mas ele fez as ações, a forma correta. Gabriel, o que vale mais? O que vale mais? Então as críticas de avodah zará a gente tem que entender. Foram ditas para israelitas que conheciam, que sabiam e que escolhiam ir para algo que era uma opção para largar a fé ética, para largar a cultura espiritual que pede de você que você se desenvolva, que pede de você que você seja solidário, até mesmo com os animais. Então a gente precisa entender isso. Porque senão a gente vai ter um cara, às vezes, que na essência ele não é o idólatra, mas que ele acha que o que ele está fazendo é a verdade no ritual. Um outro cara que na essência é idólatra, mas o ritual que ele está fazendo é o certo. E esse cara vai estar chamando esse aqui de idólatra. Se eu não sou Deus, não cabe a mim julgar as pessoas. Então é claro que eu não vou sair falando, ofendendo pessoas por causa de outras religiões. Porque eu não sou Deus. Agora, eu sei que deve ter gente que aí está falando, mas legal que o Rabino está falando, mas talvez isso não é tão raiz assim. Raiz é os caras que xinga Jesus, que fala que a mãe dele era sei lá o que, igual alguns infelizmente fizeram aí na internet, fazendo um grande Hilul Hashem, profanando a manifestação de Deus. Tem uma passagem, eu acho que é no profeta Oséias, que Hashem diz o seguinte, presta bem atenção, gente. Tudo tem que ter fundamento, não dá para fazer um discurso bonito desse sem ter um fundamento forte, fora o racional que já é um fundamento. O profeta diz o seguinte, é uma crítica ao povo de Israel na época, aos sacerdotes. Vocês me trazem aí oferenda, vocês pegam a vaca machucada, doente, vocês pegam a ovelha lá toda suja e vocês trazem para mim. Vocês não têm
reverência. Aí Hashem fala assim, enquanto isso, as outras nações, do nascer do sol até o pôr do sol, até o próximo nascer do sol, oferecem os melhores incensos e não sei o que para mim. Aí vem Urashi. Estudar tem que usar a cabeça. Estudo judaico de verdade usa a cabeça. E a questão sempre tem que ser feita quando tem questão. Por isso tem que prestar atenção. Tem alguma questão? Porque se tiver alguma questão, provavelmente tem algo mais profundo no texto. Aí Urashi diz assim, rapaz, que conversa é essa aí de as outras nações oferecem... Naquela época não tinha muçulmano. Não tinha cristão. Não tinha outras nações que conheciam Hashem. Quem são as outras nações? Urashi pergunta. Aí ele mesmo responde. As outras nações são as nações chamadas idólatras. Oxi, então como? Como então? Como é que eles fazem coisa para Hashem? Porque no fundo, o que essas pessoas, mesmo muitos dos que estão usando o instrumento errado, elas estão buscando. Mas na cultura dela, é aquilo que foi apresentado. E aí Urashi diz, porque mesmo muitos dos idólatras, etc e tal, no final das contas, muitos deles têm a intenção no Deus que criou todas as supostas divindades e etc e tal. No fundo, existe uma vontade. Quando existe uma vontade de servir o Deus verdadeiro, mesmo que você não sabe o nome dele, mesmo que você confunde o nome dele, mesmo que você pense que a festa não é no dia tal, é no dia X, ele sabe. Então olha que lindo, isso baseado em um profeta. É por isso que o verdadeiro judaísmo autêntico não tem necessidade nenhuma de sair xingando os outros, desmerecendo os outros. É por isso. Não porque a gente não é proselitista, a gente é elitista. Não é isso aí não. É porque realmente a gente sabe que as pessoas, dentro da realidade delas, elas vão ser avaliadas pelo que foi possível elas terem. O Talmud diz outra coisa, olha que a rabinada não explica. É feio isso. Eu não sei se meus irmãos não estudam ou se esquecem. Mas tem uma passagem no Talmud que fala, é forte isso aqui, que fala o seguinte: os idólatras de hoje em dia é 1.700 anos, não podem ser condenados por idolatria. Talmud, meus amigos. Eu falo essa rabinada que fica toda hora aí só querendo dar apito nos outros, não sabe nada, não sabe profeta, não sabe Talmud, não sabe Torá, não sabe nada, só sabe historinha de rabino. Mas como assim? Não pode ser condenado por idolatria? E o Talmud diz o seguinte, claro que não. Porque essas pessoas hoje em dia, elas simplesmente estão fazendo o que elas estão fazendo por tradição. Elas estão repetindo. Por que o cara faz, sei lá, festa tal, festa X, festa... Ele está repetindo o que ele recebeu dos pais. Não é uma opção pelo mal. Não é que ele conheceu a verdade. Não é que ele viu os milagres de Hashem para o povo de Israel no Egito. Ou não é que ele viveu no mesmo período da revelação dos 10 mandamentos. Não é isso. Ele não escolheu aquilo em detrimento da verdade. Ele simplesmente não conheceu a verdade explícita da Torá na vivência. Se ele não conheceu, ele não pode ser culpado por simplesmente fazer aquilo que ele recebeu por tradição. Então ele não pode ser culpado por idolatria. Uau! Esse é o verdadeiro judaísmo, não
Essa maluquice que tá aí. Porque às vezes eu falo assim, como é que pode ser um povo tão sábio? Será que o pessoal não percebe? Peraí, é um povo tão inteligente, 30% dos prêmios Nobel, sei lá o que, sei lá o que. E aí você vai ver o discurso religioso, às vezes parece uma coisa infantil, boba. Não, a sabedoria, é óbvio que ela está na doutrina religiosa, óbvio. Mas é isso que eu estou falando, as coisas têm profundidade, as coisas têm realidade, as coisas têm contexto, as coisas têm um sentido mais profundo, tem a motivação, tem o resultado final. Então é por isso que eu não falo mal da religião alheia. Se eu falasse mal da religião alheia, na realidade, eu estaria falando de mim. Que aquele velho provérbio, quando... Como é que é? Quando o Chico fala de... Como é que é? Quem sabe? Quando o João fala de Francisco, João está falando mais de João do que de Francisco. Por que eu estou tão focado no outro? Por que eu estou tão focado em machucar ele, em ofender ele? Pode ter certeza, Gabriel, certeza, que a pessoa que faz isso é insegura por dentro. Pode ter certeza. E ela quer esconder a insegurança dela através do ataque ao outro, desmerecendo o outro. Entendeu? Importantíssima a pergunta que você fez, e por isso que eu fiquei tanto tempo aqui, só que acabou sendo uma aula e não uma tefilá. Você quer falar, Gabriel? Pode falar. Eu acho que eu tenho que clicar para você. Consegue me ouvir? Sim. Rabi, muito obrigado pela resposta que você deu. Esclareceu muita coisa na minha mente que estava confuso. E, olha, mas só uma coisa que eu queria esclarecer. Sim. Eu me expressei errado na hora de dizer porque você não fala mal. Não era isso que eu quis dizer, era no sentido de apontar os erros, mas a minha pergunta nem mais faz sentido agora que eu consegui entender o que você explicou. Né? Muito obrigado. Eu sei. Na verdade, a forma como eu coloquei, é claro que não é o que você... Tinha que ser uma pessoa muito tosca e dá pra ver que você não é pra pensar desse jeito. Mas eu aproveitei... Mas eu aproveitei da liberdade poética, da licença poética, porque fica mais interessante a pergunta desse jeito. Chama mais atenção. Sim, entendi. Dentro da verdade que nós recebemos, daquilo que nós sabemos, nós temos que fazer o nosso melhor, né? Tem pessoas que não têm a mesma verdade que nós, mas dentro da verdade que elas têm, né? Elas vão tentar ser o mais justas possível. Não, se elas... Não, pera um pouco. Deixa eu ser mais claro aqui, para não ficar nenhuma aresta. Vamos partir de um princípio sem nenhum relativismo. Ok? Eu sei que a Torá é verdade. Eu sei que, sei lá, vamos dizer que o Hare Krishna não é verdade. Eu sei. Em relação a todas as outras religiões, eu sei. Então não é que eu tenho a minha verdade e ele tem a dele. Isso é um relativismo, eu não estou falando disso. Eu estou falando que idólatra em hebraico não existe. O que existe é avodah zarah, serviço estranho. É quando a pessoa age com intenção errada. Essa é a palavra, age com intenção errada. A ação dela é errada. Então, por exemplo, a pessoa pode ser sumo sacerdote, igual os dois filhos de Arão. O que eles fizeram? Está escrito que eles foram fazer lá o serviço no templo para Hashem, só que eles acenderam fogo estranho. O que é fogo estranho? É uma intenção errada, talvez vaidade.
Então o que eu estou dizendo é que o serviço estranho em si, ele pode estar em uma pessoa judia que pratica de forma minuciosa o judaísmo, e ele vai ser um Oved Avodá Zará, uma pessoa que serve, que age ou que deposita forças de uma forma errada, estranha. E o objeto dele vai ser o ego dele, o objeto dele vai ser impressionar as outras pessoas, o objeto dele vai ser outras formas de Avodá Zará. Agora, a outra pessoa, que ele não recebeu a Torá, ele não nasceu numa casa com Torá, ele nasceu numa casa, não sei, de outra religião. Agora, o que move essa pessoa, talvez, o principal é, o que move ele quando ele vai para a igreja, por exemplo? O que move ele dentro da cabeça dele? E com certeza muitos de vocês, antes de vir para o judaísmo, pensavam assim. Não, eu quero rezar para o Criador, eu quero agradecer. Eu quero agradecer, eu quero louvar. Poxa, isso é ruim? Não, não é ruim. Agora, a pessoa recebeu na casa dele a orientação de que ele tem que louvar X, Y, Z, dependendo da religião. Mas o que movia essa pessoa não era uma intenção má, não era uma intenção egoísta, não era uma mentira, era uma intenção verdadeira. Mas a forma não era o correto, mas ela não escolheu isso, ela recebeu isso por tradição. Então a avodá dela, o serviço dela, não era um serviço estranho no sentido, ela não estava devotando forças para o erro, para o mal. Agora, claro, você vai pegar manifestações religiosas que sim, elas tinham um viés negativo. A própria manifestação religiosa tinha um viés negativo. Aí já é outra história. Você vai pegar o pessoal do Hamas, do Hezbollah, aquilo ali é Avodá Zará pura. O que move um cara daquele, não, eu vou assassinar, eu vou estuprar, eu vou queimar, eu vou dizimar um povo. Não, aquilo lá desde o começo. Ah, mas ele é monoteísta. Ele é monoteísta. Só que esse indivíduo, a energia que ele está utilizando, o serviço que ele está fazendo, não é pelo Deus, é pelo ego dele, é pela raiva dele, é pela inveja dele, é pelo sentimento de que o povo dele é tipo um time de futebol que tem que vencer, senão ele sai na porrada na torcida. Ele não é, ele é Oved Avodá Zará. Entende? E é muito óbvio isso. Eu olho um irmão, sei lá, de qualquer outra religião, que ele vai lá no templo dele, e o que move ele, eu quero louvar, eu quero agradecer, eu quero isso, só que ele fala, ele se refere a Deus de uma forma errada, ele passa por uma imagem, por uma pessoa, por não sei o quê. Mas eu vejo que ele vai lá porque ele quer agradecer, ele quer louvar, ele quer reverenciar, ele quer pedir desculpa, ele quer fazer pedido. E quando ele sai dali, eu vejo que ele sai lá do templo religioso dele, o que ele faz? Ele vai lá, ele dá uma moedinha para a pessoa carente, ele vai pegar a mãe dele, o pai dele para passear, ele vai fazer coisas boas. Enquanto isso eu olho o outro acredita em um Deus só. E ele entra no templo, quando ele entra no templo, o que o pregador está falando? Está falando, vamos matar, vamos assassinar, vamos isso, porque só o nosso povo é digno de existir, porque os outros são capeta, temos que pegar, temos que estuprar, temos que... Você vai falar que ele é monoteísta? Por isso que o termo original não é nem monoteísta e nem idólatra, é a pessoa que faz o serviço verdadeiro e o serviço estranho. Ele é um devoto. Mas quais são as forças, quais são os sentimentos que ele se utiliza na devoção dele? Ódio, violência, inveja, raiva, Avodá Zará. O cara pode estar falando em nome de Deus, aqueles caras que
Eles colocaram os filmes de TikTok, lá todo mundo viu. Eles estuprando mulheres, aquela Shane Luke, morta, o cadáver, os caras cuspindo no cadáver dela, nua, e eles gritando, Allahu Akbar, Deus é grande. Ah, eles são monoteístas? É claro que não, aquilo lá não era para Deus, era para os instintos mais cruéis do ser humano, Avodá Zará. Isso tem que estar claro, porque senão a gente cria uma sociedade horrorosa, cheia de pessoas que se dizem tementes a Deus, amantes a Deus, e que na realidade são movidos por sentimentos mesquinhos, cruéis, baixos, egoístas. Gente querida, eu vou dizer uma coisa. Às vezes, quando a gente coloca uma palavra a mais, estraga. Eu quero agradecer a você, Gabriel, pela oportunidade que você me deu. Porque esse assunto é muito fundamental, ele mexe com fundamentos muito importantes. E eu sei que é muito importante construir o edifício em cima de fundamentos muito importantes, de bases muito importantes. E agora você me permitiu, com a sua pergunta, poder trazer isso para vocês. Reflitam, vamos fazer o Shema, a primeira parte do Shema, porque a gente combinou de fazer a Tefilá. Gabi, posso só dizer uma coisa rapidinho? Pode. Que talvez outros aqui passem por isso também, ou tenham passado, né? E é relacionado com isso que você disse, sobre a questão religiosa que a gente estava falando, né? Na minha família, todos são cristãos, e eu era até pouco tempo atrás, e agora eu estou tentando praticar cada vez mais o judaísmo, né? E uma coisa que sempre, ou quase sempre acontece, quando a gente toca nesse assunto de religião, e daí, chegam e perguntam, você acredita em Yeshua como Messias? Eu falo, não. E daí começam a dizer, você vai pro inferno. E eu começo a dar uma angústia, assim, sabe? Porque você não sabe, vai que a pessoa tá certa. E fica isso, assim, no coração, um medo, né? Mesmo que a gente não tem certeza de nada, né? Eu te digo, Avodá Zará. Sabe por que é Avodá Zará? Porque essas pessoas que falam isso também não tem como ter certeza absoluta do que elas estão falando. É que elas dizem assim, tem uns dois, dizem, mas tive batismo com o Espírito Santo, é uma coisa que você não sabe como é uma sensação... Mas você vai no terreiro do meu amigo lá, ele vai falar a mesma coisa. Aí você vai lá com o Hare Krishna, ele vai falar a mesma coisa. Eu vou falar, sabe quantos milagres que eu tive na minha vida? Mas muitos. Muitos mesmo. E não tenho crença em Jesus. Tenho, sim, um respeito por muitas das coisas que foram ditas por ele ali. Que são o quê? Que são sequência do que está ensinado na Torá, porque ele, na realidade, se você pegar os próprios evangelhos, ele era monoteísta, igual eu. Quando perguntaram para ele, chamaram ele de bom. Ele falou duas coisas, o pessoal parece que não faz a leitura com atenção. Não é só os rabinos, não, tem muito pastor também que não faz. Aí chamaram ele de bom, ele falou assim, não me chame de bom. Bom só tem um, que é Deus. Eu respeito a visão dos cristãos, mas para mim é muito claro o que ele falou ali, até porque ele era judeu, ele era um rabino, eu sou muito mais próximo da cultura dele. Ele falou duas coisas aqui, o que ele falou? Ele falou que ele não é Deus, e a outra coisa que ele falou que Deus é um. Só tem um que é bom, que é Deus. Deus é um.
Quando perguntaram para Yeshua, nem existe nome Jesus, e com todo respeito. Perguntaram para ele, quais são os 2 maiores preceitos que tem? Ele respondeu com o quê? Ele não respondeu com catolicismo e nem com protestantismo, ele respondeu com a Torá. O que ele falou? Eu vou dizer para vocês. Amar a Deus acima de tudo é o próximo como a ti mesmo. Eu falo, pastor, por favor, pastor, não existe isso nos evangelhos, pastor. Eu não quero constranger os meus irmãos pastores e nem o Papa. O Papa falou uma vez isso. Eu falei para ele, não, Papa, não é isso não, o senhor está errado. Pode procurar nos evangelhos inteiros. Não tem, não está escrito, não existe isso nos evangelhos. Amar a Deus acima de tudo não está escrito nos evangelhos. Mas você é judeu, você não sabe. Por que eu não sei, eu não posso ler? Não posso? Claro que eu leio. Leio os evangelhos, leio o Alcorão, leio tudo que eu preciso saber para compreender o outro. O que Yeshua fala ali? O rabino Yeshua fala o quê? Ele fala, amarás ao próximo como a ti mesmo, que é o que isso? Torá. Levítico 19, 18. E depois ele falou, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Echad é um, não é único, igual traduzem, e já traduzem com... porque único, por que eles traduzem único? Porque se falar um, do jeito que é no original, errado, o cara vai falar, caramba, então não é 3. Então o que fizeram com a tradução? Os romanos, os filhos de Dus, fizeram o que com a tradução? Coloca único. Porque ele pode ser único e ser 3, né? Trindade. Mas essa tradução está errada. Yeshua não falou único, ele falou errado, um. Como você sabe? Porque quando ele também falou que ele não era Deus, ele falou, bom só tem um, que é Deus. Um. Então, Gabriel, eu falo para você, o pessoal fala assim, não pode ler os evangelhos, não pode ler, você vai perder a sua fé no judaísmo. Eu falo, rapaz, primeiro, se eu lesse os evangelhos e aquilo me convencesse que era verdade, eu ia tirar aqui, só se eu fosse bispo, aí eu ia ficar de quipá. Eu ia virar cristão. Para mim, religião, fé, não é coisa de time de futebol, a minha é melhor que a sua. Não, vamos ver. Se alguém me convencer aí, beleza. Mas para mim é o contrário. Primeiro, eu não vou ficar com medo de descobrir que alguma outra coisa é verdade. Ao contrário, eu vou ficar com medo de viver a vida inteira na mentira. Então, eu preciso ler o outro. Agora, quando eu li o evangelho, Gabriel, o que isso me fez? Me fez ter certeza absoluta de que Yeshua, Jesus, não era o que dizem que é. Me fez ter certeza plena, absoluta, que ele era um rabino, um homem devotado a ensinar a Torá e viver a Torá, e ele tinha uma raiva danada. Ele tinha muita raiva da hipocrisia. Ele ficava realmente possesso com a hipocrisia religiosa que reina até hoje em todos os cantos, entre judeus, católicos, evangélicos, todo mundo. E outra coisa que ele, dá para ver que ele realmente não gostava, era o ritualismo vazio. Essas críticas cabem hoje, do mesmo jeito. Por que quando eu leio ali, eu não fico zangado? Porque eu falo, eu critico a mesma coisa. Eu acho que o raciocínio estrutural dele, é um raciocínio estrutural profundo, rabínico no sentido de que
vem de uma tradição muito antiga, que não é dos rabinos, é uma tradição que vem desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tarará, tarará, e depois foi carregado pelos rabinos. E é por isso que ele tinha posições tão firmes e sempre a partir da Torá. Então, Gabriel, ao contrário, eu acho, sinceramente, e eu respeito muito, eu sei, deve ter irmão cristão aqui, eu não tenho nenhum problema com isso. E talvez eu vou postar isso aqui na internet, é bem capaz, e um monte de irmão cristão vai ver. Eu não tenho nenhum problema, mas eu acho que Jesus é Deus, eu não tenho problema com isso. Por quê? O que te move? O que te move quando você vai orar? Eu quero agradecer, eu quero louvar, eu quero... Legal, bacana, eu estou com você nisso aí, na sua intenção. E o que você carrega de principal na mensagem? Amar o próximo, fazer o bem, ser justo, honrar os pais. Opa, bacana, estou com você. Mas eu acredito numa coisa que você não acredita, meu amigo. Quem vai julgar a intenção e as possibilidades é o Eterno, não sou eu. Então eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não acho que a pessoa é má, porque ele acredita no meio, no rito diferente que eu. Eu acho que ele é mau se ele rouba, se ele mata, se ele engana, se ele é falso, se ele é violento, se ele manipula. Aí eu acho que é mau. Na pior das hipóteses, eu acho que a pessoa pode ter aprendido algo errado, só isso. E quem vai ser condenado é o mal. Mal. E não aquele que recebeu alguma coisa diferente por tradição, mas que buscou o bem, que foi movido pelo bem e que fez o bem. Eu vou concluir aqui, realmente, porque eu acho que está bem redondo. Eu vou... Essa transmissão aqui vai ficar guardada no lugar importante na estante para a gente não esquecer dela. Ela é muito importante. Muito fundamental. Não somente para compreender como que a gente se relaciona com o outro. Mas antes de mais nada, porque aqui eu falei da forma como que a gente deve olhar para nós mesmos, para a gente compreender o que é o serviço correto, o que é o serviço errado, e que isso pode estar sendo feito mesmo pela pessoa que tem o ritual mais perfeito, dentro da doutrina mais lustrosa. Se a intenção dela for errada, se a avodá dela for errada, é avodá zará. É um serviço, é uma ação, é um empenho, é um foco estranho. E não nos esquecendo, porque esse é um grande exemplo, como eu já falei, dos filhos de Arão, de Aharon, o sumo sacerdote, que acenderam fogo estranho no altar. Não foi para o Deus errado, não está escrito que foi para o Deus errado. Fogo foi estranho. O que é fogo? Motivação. A motivação foi estranha. Vaidade, ego. É avodá zará. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. E ame Adonai teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua energia e com todo o teu poder. E que estas palavras que eu te recomendo hoje estejam no seu coração. E as ensine repetidamente
para os seus filhos e fale a respeito delas quando estiveres sentado em tua casa ou caminhando pelo teu caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. E as ate como sinal, as conecte como sinal no teu braço e as coloque por frontais, por foco, entre os teus olhos. E as escrevas nos umbrais das tuas casas e nos portões das tuas cidades. Isso se chama condicionamento. Repetir, lembretes, sinais, nos lugares-chave, na porta, na entrada, na saída, nas horas-chave, quando se deitar, quando se levantar, na educação, que é a dinâmica-chave de uma família, de um povo. Tudo que a gente falou até aqui é lindo, é maravilhoso, é profundo e tem que ser compreendido. Agora, para isso ser introjetado, precisa do quê? Dessa repetição, do rito, dos lembretes, da mezuzá, do tefilim, do rito ao acordar, do rito ao deitar. Sem compreensão profunda, o rito é vazio. E sem rito, a compreensão fica tão profunda, mas tão profunda, que ela cai no vale do esquecimento. Todá Rabá, meus queridos. Todá Rabá. Eu quero falar para vocês que a gente está lançando uma campanha hoje. A gente tem uma quantidade grande de pessoas que precisam de condições especiais, principalmente pessoas que já estão dentro muitas vezes, e elas falam, eu quero participar de um outro curso, e às vezes as pessoas não têm condição. Então a gente está fazendo uma campanha para a gente poder ajudar a bancar a participação dessas pessoas. A gente banca, obviamente. Aliás, tem muitas pessoas que inclusive estão há bastante tempo no nosso movimento e que são abraçadas assim 90% até 100%, mas graças a Deus também com o crescimento do movimento e com essa demanda de muitas pessoas que estão às vezes no Nefesh, elas falam, mas eu quero participar das aulas e não tenho condição. Já vi quem é a pessoa, já estou acompanhando a pessoa. Pessoa realmente esforçada, de valor, bora. Então, como isso está, graças a Deus, crescendo, e também, obviamente, pessoas que têm condição e que estão fazendo essas mudanças aí de estudos para poderem ter mais conhecimento, então a gente está lançando essa campanha. Contamos com todos aqueles que tiverem possibilidade de fortalecer. Podem ter certeza absoluta que isso fortalece demais o nosso movimento. E todos aqueles que tiverem vontade de crescer, tiverem vontade de estudar mais, de se aprofundar mais, que não deixem de fazê-lo, tá bom? Não deixem de fazê-lo. A gente está aqui para conversar e para acolher, para fortalecer. E uma comunidade forte, forte, forte mesmo, é uma comunidade que realmente realiza isso e se ajuda. Eu costumo dizer que a gente sabe se uma sociedade é forte pelos limites dela. Se você vai nos limites da sociedade e você vê que eles estão sujos, que eles estão fracos, doentes, a sociedade não é saudável, o centro não é saudável também. Porque existe uma conexão. Existe uma conexão. Onde eu vi isso? Eu trabalhei durante muito tempo com muitas famílias muito ricas. E eu via que quando chegavam as festas de bar mitzvah, casamentos, tudo bonito, todo ritual, e de repente no meio das músicas, depois das músicas judaicas, o funk, letras imundas, letras sujas. E aquelas pessoas começavam a dançar, parecia um galinheiro. Sobe, desce, levanta, sobe, desce, levanta. E aí eu fiquei pensando, eu falei, que loucura. Que loucura. Isso por quê?
que é uma sociedade que não está preocupada com os extremos, com os limites. E ali a gente vai ver que muitas vezes as pessoas vai ter coisas que vai ter muito menos referência. E óbvio que tem pessoas no limite que são maravilhosas e que são maiores do que qualquer pessoa do centro, não tenha dúvida nenhuma disso. Aliás, isso é muito frequente. Mas o fato é que uma sociedade que não se preocupa com seus limites, na realidade ela acaba sendo influenciada por ele negativamente. O que é uma comunidade judaica verdadeira, forte? É uma comunidade judaica que quem está no centro no sentido de ser privilegiado do ponto de vista intelectual, às vezes é do ponto de vista financeiro. Essa pessoa está sempre olhando ao redor, olhando para os limites da minha sociedade. Como é que tá esses limites? As pessoas estão bem? As pessoas estão podendo estudar? As pessoas estão podendo comer? As pessoas estão estudando? Estão crescendo? Estão se desenvolvendo? Você vai ver esse centro cada vez mais forte. Você vai começar a ver que esse centro começa a se expandir. Por isso que as pessoas falam, não tem judeu pobre. Por que não tem judeu pobre? Eu não tenho aquela resposta pronta que muita gente tem. Tem sim, tem sim. Para de falar mentira. Eu tenho orgulho de não ter judeu pobre. Por quê? Não porque pobre é ruim, não é isso. Mas é porque existe uma estrutura na cultura judaica que ela é voltada a tentar evitar ao máximo que os nossos membros cheguem em situações onde eles vão cair na pobreza. Como é que se faz isso? Educação. Gente, não tem uma criança judia aqui em São Paulo, eu acho que no mundo, que viva numa comunidade judaica que não tem uma escola com bolsa. Com bolsa. E na escola com bolsa, a criança carente vai estudar na mesma classe que a criança rica, que o filho do banqueiro. Não tem diferença. Começa daí. Eu acho que talvez a gente vai ter uma colaboração da Lau aqui nessa fala. Lau, você está ouvindo o que eu estou falando? Não? Eu tive aqui, era para ser... Me fizeram uma pergunta muito boa, o Gabriel. E acabou desenvolvendo a coisa aqui, chegou no fim. E aí eu falei sobre a campanha que a gente está lançando. E aí eu acabei de falar uma coisa que eu ouvi os seus passos, eu falei, eu acho que lá eu ouvi o que eu estou falando. Eu estou dizendo para eles aqui que nas comunidades judaicas não tem uma criança que fica fora de escola. Não tem. Eu repeti algumas coisas que você falou, inclusive. Eu falei, acho que ela veio cobrar direitos autorais. Eu falei, uma criança da comunidade judaica, ela pode morar numa favela, num barraco na favela, no fundo do fundão. No fundo do fundão, vocês não sabem o que é isso. Fundo do fundão é outro lugar. É a favela da favela. Não tem nem barraco ali, não tem barraco, lá é papelão. Na escola ele vai receber bolsa, ele vai sentar do lado do senhor Safra, ele vai ser... Senhor não, né? Porque aí é os filhos e netos. Ele vai sentar do lado do filho, do neto dele, Hor. É assim. Não é assim? Quer falar alguma coisa? Não. Isso aí é que eu já vi, inclusive, ações na comunidade para Estão ouvindo? pessoas muito carentes que, em determinado momento, acabou morando numa comunidade e a comunidade judaica foi lá para tirar da comunidade, dar uma casa, dar um lugar para morar. Agora, qual que é o negócio também? O assistencialismo, não. Só se for alguém doente, alguém que não tem capacidade. E mesmo assim, o certo é você fazer o quê? Não vai dar o pão da vergonha para a pessoa. Fala para a pessoa fazer um trabalhinho, uma costura, faz uma kippá. O objetivo é, você vai para tal lugar, arrumar trabalho para a pessoa.
Igual a gente fez lá naquele passo a passo sobre Tzedakah. Arrumar trabalho para a pessoa, arrumar estudo para a pessoa. Eu vou falar para vocês, eu tenho pessoas próximas minhas que são ricos demais. Eles eram atendidos em lares de crianças carentes na comunidade judaica. Conheço 2 assim. Hoje, eles têm um compromisso de honra, ajudar as crianças. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Então, quem quiser e quem puder fortalecer o nosso movimento nesse momento tão bonito de expansão, pode ter certeza absoluta que vai estar não somente fazendo uma coisa muito importante, mas vai estar realmente podendo vivenciar de uma forma muito plena o que é ser judeu. Esses que vão ajudar e também os beneficiados. Também, que um dia, Bezrat Hashem, vão fazer o mesmo com outras pessoas. É assim se constrói uma comunidade judaica, com compromisso, com Messirut Nefesh. Messirut Nefesh é empenhar a energia a mais ao invés de fazer Avodah Zarah, serviço errado, que é o egoísmo. Contamos com vocês, cada um de acordo com suas possibilidades. E ninguém precisa ficar constrangido se não tem possibilidade. Porque possibilidade todo mundo tem. Um tem possibilidade de ter uma frequência maravilhosa nas aulas. Tem a possibilidade de ter aquele sorriso aberto, o rosto brilhando nas transmissões. Coisa boa! O outro tem a possibilidade de ter uma frequência, uma presença no Shabbat e etc. Todo mundo tem possibilidade. Isso é muito importante. Todos têm valor. Queridos, grande abraço para vocês. Que a Chama abençoe grandemente. Eu acho que todo mundo tem o Pix da SSF. Amor, tem que fazer por outro caminho, não, né? O pessoal pode fazer pelo Pix? Pode fazer pelo Pix e coloca do lado que é pro fundo comunitário na descrição. Para mandar pra gente o comprovante no particular? Sim. Tá bom. Eu não quero mandar o comprovante porque eu quero fazer em silêncio. Não manda. Não manda. É melhor a pessoa que faz e não manda o comprovante do que aquele que manda o comprovante e não faz. Tá? Não, tem gente que gosta de fazer discreto e etc. Para mim não tem nenhum problema, nem aquele que manda o comprovante, porque para a gente é bom por causa da questão da nossa organização e do nosso balanço. Tá? Ninguém perde com isso. Então é isso, a gente tem o Pix, eu vou colocar o Pix novamente nos grupos, vou mandar para vocês. E contamos muito com essa ação, que com certeza absoluta é mais uma engrenagem muito importante dentro desse nosso movimento. Cola Kavod. De novo, cadê o Gabriel? Tá aí ainda, né? Não acabou a bateria, ainda bem. Gabriel! De coração, Todarabá, eu fiquei tão feliz que eu pude falar tudo isso hoje. Uau! Uau, uau, uau. Palmas pro Gabriel. Palmas. Você quer falar? Oh, meu Deus. Vai lá. Não, o meu problema não é você falar, o meu problema é eu falar. É quando eu decido parar assim, é tipo quase um milagre, entendeu? Aí se você falar, vai que eu começo a falar de novo depois. Shalom de novo, gente. Gabi, só uma pergunta agora. Eita, é mais 2 horas de fala minha. Tem aqueles, eu não sei o nome, tá? Que todo mundo pega o cerveja, o vinho. E eu que não posso beber isso, como é que eu faço? Eu tomo água? Bebe suco de uva, o Kiddush você tá falando. Isso. Suco de uva. Suco de uva? Beleza. Pô, que tô vendo todo mundo beber aí. Aqui agora ninguém tá bebendo, não. Não, agora não. Não, na hora de estudar a Torá ninguém bebe, não. Só os malucos lá. Não, quer dizer não. Estudar a Torá a gente tem que estar com a mente afiada.
Reluzinho. Não, no momento... Kiddush, no momento, né? lá. No Shabat, Isso, etc. Kiddush, Você Kiddush. vai tomar um belo de um suco de uva. Beleza. Mas não qualquer suco de uva. Eu vou explicar pra... Tô brincando, não vou explicar nada. Um abraço! Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Shalom a todos, queridos. Um grande abraço. Mishpachá, Sinagoga Sem Fronteiras. Mishpachá, família.